Mário Rolando, jurista, mas padeiro por inteiro. A ideia que eu tenho é que nunca fui jurista e sou padeiro desde que respiro. E por isso Alentejo outonal, com água, e a minha vida foi andar à procura de alguma coisa que me desse prazer em fazer, em transformar. E fui à procura do mundo do pão, mas não é verdade que tenha descoberto um mundo, eu descobri um universo. Se nós tivermos em conta que ele aparentemente é tão simples de fazer porque tem poucos ingredientes, nós enganamos-nos. Temos a farinha, mas não há farinha sem cereal. Temos cereal, não há farinha sem moagem. Temos farinha e não há pão sem padeiro. E por isso é muito mais do que um começo e um acabar no mesmo espaço, na mesma circunstância. Une ciclos. E une os ciclos da vida. E pão é isso, é vida. E eu acabei por encontrar um universo porque ele é, por si só, enquanto produto, enquanto processo, ele é humanidade. E por isso temos a terra, temos a agricultura, temos a figura do agricultor, trabalho árduo, de rasgar a terra, de semear a terra para dar fruto, colher o cereal, limpar cereal e colhê-lo, separar o trigo do joio, que é uma expressão que nos ocupa os nossos discursos. E a questão no meio disto tudo é que a mesma família, pai, mãe, filhos, a mesma família, um cultivava, um semeava, colhiam os dois e geralmente era a mulher que, separando o trigo do joio, moía e ao mesmo tempo que o fazia, terminava o processo com uma amassadura e com uma cozedura. E a questão é muito curiosa, porque o pão é amassado à mão das beiras para cima, de uma forma grosseira, em maceiras de madeira, e a própria maceira de madeira é um objeto muito curioso. E ele parece uma cama de bebê, ele é uma cama de bebê, ele é um mundo fechado onde acontece muita coisa, acontece a fermentação, e ele é também morte, tem o começo e o final da vida, ele tem a forma de caixão. E curiosamente aqui no Alentejo, ele não é nascido e morrido, passo a expressão, não é feito da mesma maneira, não é amassado da mesma maneira. Amassado em alguidares de barro, dá-lhe uma postura de artesão, de artefacto, de coisa da vida que nem começa e não acaba, é apanhado ao meio. E por isso, quando eu descubro o universo, eu fico completamente enamorado de um mundo gigante. Terra, água para semear, para medrar, todo o trabalho de sangue, suor e lágrimas de colher, todo o trabalho do pão que o diabo amassou, porque a vida de padeiro é dura, e todo o trabalho de estar à volta de um forno, de aquecer um forno, de o acender com a lenha e de podermos acabar sentados a uma mesa, à volta de uma mesa, a conviver com a família, com os amigos, depois de tanto sofrimento, de tanto caminho. É uma questão curiosa, porque sendo farinha, água, sal e leveduras ou bactérias lácticas, ele é um mistério. Ele não está estudado por inteiro. Ele abarca um sem número de ciências à volta da química, da bioquímica. Ele é só, por si, se calhar, um dos primeiros processos biotecnológico. Ele tem muita ciência por trás, no durante e na parte final. E por isso é um mundo por descobrir.
apaixono-me e o que eu vejo é que a restauração, a hotelaria, o trata não como o primeiro dos alimentos, nem como o último dos alimentos, nem como o alimento que nos acompanha como a mão dada a uma mãe ou um pai. É curioso que quando apanho o produto e o vejo domesticado, deixado ao Deus dará num cesto qualquer, num couvert qualquer, num restaurante qualquer, me mata, me fere o produto, fere o bronze, a brutalidade que ele é, o esforço humano que ele é. E entendo-o para mim como um suporte básico de vida, um começo e um acabar, a humanidade toda nele, um produto que é assambarcado, tentado ser domesticado pela política, pela economia, pela finança, pela ciência também e pela religião, pelo homem no seu todo, nas suas vertentes todas. E é tão poderoso, eu tive tanta sorte de descobrir nele toda a simbologia de todos os passos, de todo o respirar, de toda a biologia. E ele tem todas as nossas fraquezas, tem todas as nossas idiosincrasias, tem todas as nossas características. Num objeto tão simples, que não sendo, que tão bronze, tão gutural, tão intrínseco, tão das ganas de nós, enquanto seres viventes, que temos que comer, e ele é produto que tem de ser protegido. E tem de ser protegido porque ele não é feito da mesma maneira de norte a sul do país. Eu ouço falar que há qualquer pão, há um tipo de pão que marca um determinado país. E ouço muitas vezes ligações a um tipo de pão e a um determinado país e esquecemos-nos nós, enquanto homens da gastronomia, que o nosso pão marca o nosso país. O nosso pão é identitário, o nosso pão é identidade. É aquilo que nós somos com o nome. Nós temos o nome, somos marcados por um batismo e o pão batiza o território. O pão batiza aqueles que trabalham, nasceram e respiram este território. De norte a sul ele é diferente. De país para país ele é diferente. E nós temos um país que tem um norte e tem um centro interior que é uma zona do país que é uma zona mais escura, mais agreste, mais difícil, uma zona de centeio que dá, ou que dão as duas zonas, ou esta zona toda por inteiro, uma broa de centeio, um pão de centeio bruto, grotesco, gutural, fantástico, que nós temos vindo a perder. O norte e o centro, o litoral, é uma zona, ou são zonas de milho, é uma zona de trigo e de milho. Não é nem melhor, nem é pior do que o interior. Ele tece o território e a cultura e as culturas, elas tecem aquilo que nós somos. Não é pior, não é melhor, mas é também por si só uma zona característica de um pão característico. A broa de milho branca, a broa de milho amarelo, que é feita nestas zonas, marcam de todo e de maneira e para sempre e no futuro, e deve marcar mais ainda. Nós devemos defendê-lo e não o estamos a defender como devemos, e por isso é que eu falo aos ventos que ele tem de ser feito, protegido como um crio, como uma criança. E principalmente quando os próprios pais, todos nós, enquanto consumidores e sujeitos da gastronomia, não o sabemos fazer de forma correta. Passando esse centro para o sul, nós sabemos que somos um espaço de trigo absoluto. Mas
eu consigo perceber, cheirar ainda, ter a memória entranhada em mim do pão que a minha bisavó, está na moda, é um clichê, a avó e a bisavó fazia, mas essas são as memórias, isso é um passado, que a minha bisavó fazia ao sábado no Algarve. Deus do céu, um irmão gêmeo falso ou um primo do pão alentejano, do pão desta zona onde eu estou a falar. Mas Deus do céu, um cheiro, um aroma, um sabor que me está gravado e que vai estar gravado até ao meu último respirar. Depois o pão alentejano. Deus do céu. Pão alentejano feito ainda de forma, eu diria, não de uma forma tradicional, eu diria de uma forma correta, de uma forma que respeita a matéria-prima, que respeita o lugar e o trabalho do padeiro e que respeita aquele que o compra e que o bebe com vinho ou com enchidos. À volta de uma mesa no convívio de pessoas. E depois, na zona de Lisboa, a nossa carcaça e o nosso papo seco, que o engenheiro Vítor Moreira, de quem eu guardo para sempre esta imagem de pai profissional, de mestre, um discípulo por inteiro de quem defendeu aquilo que é nosso, a especificidade do bom português. E falava tantas vezes no papo seco e na carcaça, que são dos pães mais pequenos do mundo, com mais volume. Ele não tem de ser feito com massa malha, ele não tem de ser feito com massa madre ou sourdough. Ele não tem, esse tipo de pão não tem de ser feito com fermentações longas. Não tem. Ele é aquilo que ele é. Eu respeito a diversidade. Eu sou pela diversidade. E por isso tenho saudades também do bom papo seco que fazia filas à porta da padaria, do pão vendido na padaria, feito pelo padeiro e com a família toda do padeiro a levá-lo às costas pelo esforço que é trabalhar durante a noite. Mas depois o pão da região Saloia, Deus do céu, um pão tão hidratado quanto o pão da região Saloia, numa região de tantos moinhos, de tantos ventos, de tantos mares, e eu sou um apologista, eu sou um defensor, eu sou um amante para o resto da minha vida e para a vida dos outros que me ouvem, e como vocês recordarão depois, que é engraçado, hoje fala-se tanto no pão de cristal, a ideia é que alguém descobriu o pão de cristal, mas a região Saloia já tinha moleiros, já tinha agricultores, já tinha padeiras, elas amassarem à mão pães, massas muito hidratadas. Iam amassando, iam molhando as mãos para que a massa não se colasse às mãos e facilitasse o trabalho, e com isso hidrataram massas e com isso fizeram um pão de cristal que nós já tínhamos, um pão com muita água, um pão hidratado com 87% de água em relação ao peso da farinha. Muita água. Fala-se na ciabatta, um pão com muita água, criado pelos italianos, e o raio dos saloios já tinham um pão saloio rolado com a mesma água, feito por mulheres. E se nós seguirmos norte acima, nós temos aquelas broas de milho, broa de milho branca, que eu comprava em Coimbra enquanto estudava, broa de milho amarelo, o pão da região do Dão, amielhada, de que eu tenho tanta saudade, um pão também muito hidratado, e no Porto a biju, pão pequeno que comíamos com tanto prazer. Por outro lado, há pães absolutamente extraordinários, únicos, que eu defendo com o peito aberto, sem me cansar. Não há ninguém, espanhol, italiano ou francês, que venha dizer mal ou das nossas broas de milho ou da nossa broa de vinhos. Não pode vir dizer mal. Não pode vir como quem não reconhece espaço vivencial, espaço gastronómico, espaço de sangue à broa de vinhos. Deus do céu! É para mim um pão de coração. Isto para vos dizer o quê? Que encontrei no pão tudo.
Tenho uma sorte danada de estar a tratar de um pão, de um produto, o pão tão simbólico. Ele abre almoços, ele abre convívios, ele fecha jantares, ele é cear quando a noite é mais comprida, ele é o acordar com o café da manhã. Deus. Ele é a comida com as migas, os ensopados, ele é na cozinha também um ajudante, um amigo. E o que eu percebo é que, achando toda a gente que os ingredientes são poucos, 3 ou 4 ingredientes, que ele é uma matéria fácil de fazer. Eu não sou apologista. Pelo contrário, eu vivo sangue, suor e lágrimas de ter 22 anos disto e continuar a aprender como um rapaz de escola. E estou aberto permanentemente, sempre que junto a farinha, a água, o sal, o isco, sempre que amasso, sempre que levedo, sempre que ele faz uma segunda fermentação à boca do forno e o tiro do forno, e eu aprendo todos os dias, a cada momento. E isto, o que me ensina é que esta simplicidade é só aparente. É só aparente. É de uma complexidade absoluta. E eu só falo, e só estou a falar neste momento, no ciclo do padeiro. Não estou a falar no moleiro, no druida moleiro, no agricultor. Mas só no ciclo de padaria, daquele que amassa a farinha. O mundo é tão gigante e é de tantos aromas, de tantas possibilidades. O processo biotecnológico é tão complexo que vale a pena meter as mãos na massa. Meter as mãos na massa para dizer que ele é suporte básico de vida. Para dizer a todos os chefes de cozinha, a todos os cozinheiros, a todos os padeiros, que quando muda a temperatura da estação do ano, quando muda a umidade, quando muda um bocadinho que seja a variedade de trigo, quando muda um bocadinho que seja a separação do trigo do joio, quando muda um bocadinho que seja todas as variáveis que entram na questão, nós temos, não é padeiros com a 4ª classe ou padeiros com licenciatura, nós temos engenheiros biotecnológicos que se adaptam. Nós temos homens que se adaptam ao meio. E o pão é isto tudo. O pão é paz e o pão é guerra. O pão é, mais do que tudo, na minha memória mais recôndita e que me faz homem de família, neto, bisneto, filho, irmão, pai, profissional, homem. Ele é convívio. Ele é à volta da mesa, ele é amor e ele é convívio. Aprender a fazer pão, aprender a tratar do pão como um produto que nos identifica como estes todos que eu disse há bocado, como a baguete identifica o francês, e há muito mais pão do que a baguete, como a ciabatta identifica o italiano, são os nossos pães, aqueles de que eu falei, de que nós devemos ter orgulho, que nós devemos mostrar como bandeiras da nossa gastronomia a quem nós, não é a quem nós, personificando o pão, nós devemos dar honras de espaço, de elegância e de vida. E tenho dito, tendo mais coisas para dizer, e eu tenho dito porque a vida me obriga a fazer mais coisas.